Éboli e agora também Roberto Malezon do site Globoesporte.com. Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Está aqui para falar com a gente de uma reportagem especial publicada hoje de manhã, né? Hoje de manhã, saiu hoje. Subiu, como se diz no jargão da galera agora da internet, hoje cedo, com um mapa de lesões do futebol brasileiro. A intenção aí era descobrir os clubes mais e menos afetados pelas lesões dos seus jogadores, né, Roberto? É isso aí, é um levantamento que a gente faz aqui no Globo Esporte desde 2016. E esse ano a gente começou a monitorar a partir fazendo todos os jogadores que passaram pelo departamento médico na temporada, e entre os 20 clubes da Série A. E a partir disso a gente montou um ranking para ver quais clubes têm o departamento médico mais cheio e os clubes que têm o departamento médico mais vazio. Nós não mostramos ali o ranking que tem a Chapecoense em primeiro e o Flamengo em último, mas nesse ranking é bom estar em último, né? Está com menos jogadores machucados. Ou seja... O questionamento que fazem é que o Flamengo e o Atlético Mineiro são clubes que têm, né, uma estrutura maior. A Chapecoense e o Vitória, que estão lá no topo, teoricamente são clubes um pouco menos estruturados. Então, mas isso faz a gente pensar em outra coisa. Nem toda lesão pode ser debitada na conta do departamento médico. Sim, tem claro. A lesão por acidente, tem a lesão... É a traumática do jogo. Por uma entrada de outro jogador. Vocês conseguem, dentro desse levantamento, diferenciar uma coisa da outra? A gente consegue monitorar quais foram as lesões que foram na partida, quais foram no treino, quais foram muscular, o cara sentiu sozinho. Mas a gente, pro ranking, para efeito do ranking, a gente junta tudo e mostra, ó, esse clube, apesar de ter tido 21 jogos na temporada. Eu posso fazer uma comparação, por exemplo, do Vitória com o Atlético Mineiro. Os dois clubes jogaram basicamente... Vice-líder e vice-lanterna, né? Quer dizer, o Vitória é o segundo que tem mais machucados e o Atlético é o segundo que tem menos. Isso. Os dois jogaram praticamente a mesma quantidade de jogos na temporada, até aqui. Só que o Galo tem 7, o Vitória tem 20 jogadores. Já 20 jogadores passaram pelo DM no ano. Ou seja, tem uma discrepância grande. E aí vai na conta de prevenção, a pré-temporada. O Vitória, eu conversei com o médico do Vitória, ele disse que o problema, ele justificou a questão da pré-temporada curta e também a questão do clube ter um elenco pouco variável. Então não dá para trocar muitos jogadores, os jogadores acabam se desgastando mais. Quando você tem um elenco mais heterogêneo, é possível fazer um rodízio maior e acabar não tendo tanto desgaste entre os jogadores. Ó, já tem uma pilha aqui no Twitter, o Jobson dizendo: Flamengo em último, símbolo da falta da raça em campo. Não. Nem se machuca. Poxa, dá um crédito para o departamento médico do clube, né? Aliás, nós ouvimos, né? Nossa equipe foi ouvir o Dr. José Luiz Runco, que trabalhou no Flamengo, na seleção brasileira, né? E ele deu uma explicação aí mais científica sobre os motivos que podem levar a um número alto de lesões. Você tem uma estrutura de área de reabilitação, de área de recuperação e de área de prevenção, isso vai facilitar com que as equipes possam ter atletas com menor índice de lesão. A outra coisa que nós temos que avaliar seriam os deslocamentos, que também atrapalha muito esses deslocamentos do local onde o clube é a origem e vai se deslocando para outros locais para a disputa das competições. E o outro fator que eu também acho interessante é o número de jogadores, porque às vezes você pode ter clubes com um volume de jogadores maior que tem a disposição de poder fazer um rodízio desses jogadores. E o outro clube com um número de jogadores menor que leve a um maior desgaste dos atletas. O Ronco aponta aí mais um fator importante da estrutura, né? Se você consegue descansar mais os seus jogadores, você expõe menos as lesões. Isso. É interessante mostrar, por exemplo, a Chapecoense que está no topo do ranking. A Chapecoense, do time titular, considerado titular, só 3 jogadores não passaram pelo departamento médico esse ano. O Jean Andrei, o volante Amaral e o Wellington Paulista. Ou seja, o time já sofreu bastante com isso, tem sofrido, porque acaba que os jogadores que eram para estar lá ajudando o esquema da Chape vão parar no DM, ficam alguns jogos importantes fora. O calendário não dá brecha, né, para você fazer a recuperação. O mais importante no processo
É o processo de prevenção, você fazer a recuperação pós-jogo. E o calendário não dá essa oportunidade. E você sabe que até a questão técnica e tática tem interferência em lesão. Você conversa com o Fábio Maceredian, que é preparador físico da seleção brasileira, e ele fala como treinos em espaços curtos são importantes por conta da aceleração e desaceleração dos jogadores. Então, tudo interfere no fato de você... E aí mudanças de treinadores fazem isso, porque um tem um método, o outro tem outro. Quer dizer, é complexo e esse levantamento é bem bacana para a gente medir tudo isso. Ontem eu conversei com o Dr. Larmar, da seleção, e do Galo também. Ele contou que isso é importante também, porque essa filosofia tem que estar integrada entre as áreas. E aí o treinador tem que entender que isso faz parte do conjunto Todo inteiro. mundo tem que estar comprometido na prevenção. Faz parte. Se ele não entende que o atleta tem que ser individualizada a carga do treino dele, se ele tem que, determinado jogo, ele pode ser poupado. Se ele não entende isso, ele quer botar o atleta sempre para jogo... Vai pagar um preço, né? Vai pagar o preço, o jogador pode se lesionar, entendeu? Roberto Malezon, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV de hoje. A reportagem está na home do site Globoesporte.com, não é isso? Só acessar lá.